Padre Fábio, eu preciso muito da sua ajuda. Estou com uma amiga e o namorado dela morre de ciúme. Não deixa ela fazer nada, tem ciúme até da família. Conversei com ela e perguntei se ela está feliz com essa situação. Ela falou que não está feliz, mas ela o ama. Não sabemos mais o que fazer. Bem, Sueli, eu acho que existe uma contradição, né? Como é que a pessoa não está feliz? Não sei, né? Eu acho um pouco difícil, porque o que é o amor, minha gente? Aí é que está a compreensão. Às vezes não ama, não. Às vezes acostumou. Igual o cachorro acostuma com o dono, né? Às vezes nós nos acostumamos às coisas ruins. Aí a gente dá nome bonito para isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa ter é quebrar esse cristal. Muita gente fica aprisionado na torre porque a torre é bonitinha. Mas pelo amor de Deus, tenhamos a coragem de descer dessa torre e ver que nós não nascemos só para o bonitinho. Nós precisamos ir além nesses processos. Às vezes o relacionamento humano, ela não é outra coisa senão uma clausura mesmo. A pessoa é colocada dentro de um cativeiro, dentro de uma torre acorrentada e fica ali. O outro é uma relação objetal. Gabriel Marcel falava que um filósofo, ele dizia que uma das coisas que mais pode fazer mal a uma pessoa é quando ela estabelece com o outro uma relação objetal. É ser objeto do outro. Ursinho de pelúcia, né? Tem gente que namora com o outro e transforma o outro no ursinho de pelúcia. Fica aqui agora, tá? Aí tira ele dali. Agora você vai ficar aqui, tá? Ó, você vai lá, mas você... Não. Controla, né? Monitora a pessoa. E fala que isso é amor. Não. Me desculpe. O conceito de amor, ele não pode ser usado para essas relações bobas, deficientes, mancas, que muitas vezes nós estabelecemos na vida. Amar o outro, para você dizer que ama, você tem que ter muita responsabilidade em saber que amar é querer o bem do outro, é querer que o outro seja cada vez mais, é querer a promoção constante do outro. Se você acha que amar é aprisionar o outro na perna da mesa e ficar o tempo todo vigiando, nunca permitindo que ele seja mais, porque você tem medo de perder, isso não é amor coisa nenhuma. Então, Sueli, o que às vezes você precisa fazer é esclarecer com essa sua amiga que sofre tanto esse processo de ciúme doentio, que isso não é amor coisa nenhuma e que ela precisa romper com isso o mais rápido possível, porque quanto mais ela estende este relacionamento, quanto mais ela se permite ser refém do outro, mais o outro vai ganhando poder. Isso é muito sério, minha gente. As pessoas vão nos tratar do jeito que nós autorizarmos. Se você vai ter sempre olhar de vítima, o outro vai continuar lhe tratando como vítima. Então, se você permite que o seu namorado lhe retire da sua família, porque ele tem ciúme de você. Se você permite que o seu namorado lhe retire dos seus amigos e você deixe de viver o que antes você vivia, para estar o tempo todo grudada nele, você está permitindo que o cativeiro se estabeleça. Agora o grande problema, sabe o que é? É que as nossas relações de namoro, o jeito como as pessoas estão namorando, não é nada mais, nada menos que uma vida de casado antecipada. Já observou isso? Hoje, os namoros, eu não vejo nisso evolução não, isso é involução, isso é o contrário. Muitas vezes nós queremos ser muito modernos, mas nós estamos estabelecendo alguns namoros que já não existe mais a diferença da vida de solteiro para a vida de casado. O namorado dorme a semana inteira na casa da namorada, a namorada dorme a semana inteira na casa do namorado, já não existe mais um respeito de, olha, a nossa casa é uma família. Isso aqui não é um espaço para viver um casamento antecipado, são as regras que pai tem que colocar. Eu sei disso porque outro dia uma amiga minha deu um grito lá dentro da casa dela e disse, olha, você é maiorzinho, você é crescidinho, só que eu quero lhe recordar que quem manda nessa casa sou eu. O garoto levantou, ficou assustado, regalou os olhos, mas acabou obedecendo. Por quê? Porque ela ainda conseguiu manter o vínculo da autoridade. Então, muitas vezes, esta relação de ciúme e de posse, ela vai acontecendo é porque nós, em 2, 3 meses de namoro, já existe uma intimidade de casal.
E quanto mais esta relação vai ficando estreita assim, gente, mais a moça vai deixando de poder viver a vida dela, menos o rapaz vai tendo oportunidade de viver a vida dele. E aquilo que deveria ser um tempo de namoro é um tempo de confusão psicológica, que ela já não sabe mais se é o marido, se não é, porque o vínculo está tão estreito, mas a vida não é ainda tempo de viver esse vínculo tão estreito. É hora de estudar, é hora de ter os amigos, é hora de fazer isso, fazer aquilo, de conhecer, de viajar, mas estão impossibilitadas de fazer isso porque estão namorando, mas o namoro não permite liberdade, porque já estão vivendo uma vida antecipada do casamento. Eu acho bastante difícil porque isso acaba infelicitando demais as pessoas. Às vezes você encontra pessoas que estão muito amarguradas porque estão sendo possuídas pelo outro e muitas vezes não sabe cortar o vínculo, porque é doloroso, viu, gente? Quanto mais se estende esse vínculo possessivo, maior será a dificuldade de você se livrar disso no futuro. Então, abre bem os olhos para aquilo que você está vivendo hoje. O tempo do namoro, a maneira como o seu namorado se comporta com você, a maneira como a sua namorada se comporta com você, ela está apenas mostrando como é que vai ser depois do casamento. Então, se você permite isso agora, você não terá o direito de reclamar depois. Ninguém lhe enganou. Ela já foi possessiva desde o início, ele foi possessivo desde o início, ele não permitiu que você tivesse sua vida pessoal, porque faltou confiança, né? Faltou amadurecimento. Se você não é capaz de compreender o trabalho dele, que é importante naquele momento, de repente ele não pode estar do seu lado porque ele está trabalhando, ele precisa estudar para uma prova no outro dia, e você fica exigindo que ele esteja na sua casa, que ele fique lhe dando atenção. Se você não é capaz de viver esses períodos de ausência, se ele não é capaz de compreender que aquele momento é seu e da sua família, que ele não tem que estar enfiado lá dentro, então você tem que questionar o amor que ele diz ter por você e o amor que você tem que ter por ele. Porque amar o outro consiste, antes de qualquer coisa, ter consciência de quem a gente é. Eu jamais poderei me oferecer ao outro de maneira qualificada se eu ainda não me possuo. É a distinção que o meu livro faz lá, no Quem Me Roubou de Mim. Ser pessoa consiste em viver os dois pilares. Eu me possuo. E porque me possuo, posso me dar aos outros. Você pode dar para o outro alguma coisa que não é seu? Não. Eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu já tomei posse. Por isso que o amadurecimento humano é tão importante para que os casamentos deem certo. Quantos casamentos já começam errado é porque ninguém se possuiu ainda. Não teve nem tempo. Às vezes viveram relacionamentos tão conturbados, desde o processo da infância, não soube se possuir, não soube tomar posse do que se é. Depois vai ter uma dificuldade imensa de ser do outro, não vai conseguir. Vai querer o outro para si, vai querer possuir o outro, vai querer... Por quê? Quem não se possui, quer possuir todo mundo. É inseguro, é imaturo, é infantil. E diante das primeiras dificuldades vai se colocar de maneira extremamente agressiva. Pode observar. Às vezes você vê namoros em que existe um índice tão alto de agressividade já. Namorado que bate em namorada. Namorada que bate em namorado. Por quê? Quando não tem o controle dos afetos, a agressão é o caminho mais fácil. E isso, minha gente, isso é falta de Deus em nós, né? Porque quanto mais Deus entra na nossa vida, maior será a nossa preocupação para organizar bem o que a gente sente. Não podemos viver aí sentindo de qualquer jeito, não. Eu preciso trabalhar os meus afetos. Vida em Deus, espiritualidade, tudo isso consiste, né? É bonito a gente entender que a fé me joga para esse amadurecimento. A minha espiritualidade consiste em orientar aquilo que é humano em mim, eu tomar consciência de tudo isso, para que isso não venha virar um pacote que depois eu não sei administrar. Então, às vezes, a melhor maneira que nós temos de ajudar é motivando, olha, termine esse namoro, viu? Vá viver um pouco a sua vida, vá se possuir primeiro, para depois você estabelecer um vínculo mais saudável com o outro. E isso é certo. Aquilo que você enfrenta hoje é o que você vai enfrentar depois de maneira ainda mais intensa.
Porque o casamento, ele vai lhe colocar num vínculo de obrigações, e é natural que seja assim, porque você vai se desdobrar como pai, como sogro, aquela montoeira de coisa que vai virando depois que você casa, que se você não souber administrar. E o namoro é um tempo em que a gente começa a ver como é que vai ser. É um tempo em que você começa a sentir na carne aquilo que você vai ter que sentir na totalidade do seu ser um dia. Então, cuidado.